Desde que me conheço por gente, eu sempre quis ser um gangster. O cinema e a máfia sempre tiveram uma relação. Um moldou a imagem do outro. Filmes como O Poderoso Chefão e Os Bons Companheiros se tornaram a porta de entrada obrigatória para quem quer conhecer o gênero. Muito do que você acredita saber sobre a máfia, o jeito de falar, vestir e agir, foi moldado indiretamente por essas histórias. Em O Poderoso Chefão, Coppola retrata a dinastia dos Corleone com um tom quase mitológico, sustentando por pilares como poder, honra e lealdade. Já Os Bons Companheiros, dirigido pelo mestre Martin Scorsese, desmonta essa aura romântica criada pelo próprio chefão, mostrando a rotina dos gangsters de forma crua, de uma narrativa acelerada e sem filtros, onde o glamour sempre anda lado a lado com a violência, a traição e a queda inevitável. O que nos fascina é essa dualidade entre o crime e a honra familiar, criando personagens complexos e mundos sedutores. Mas para entender como chegamos a essas representações, primeiro precisamos olhar para trás, para a origem dos filmes de gangster nos Estados Unidos e o contexto que deu forma a eles. The Black Hand, o primeiro filme sobre um gangster, surgiu em meados de 1906. Em 1912, um outro curta é bastante mencionado, chamado de The Massacres of Pig Alley, um curta dramático sobre crimes nas ruas de Nova York. Uma curiosidade interessante é que supostamente contava com gangsters reais como figurantes neste filme, e esses são dois filmes bastante mencionados como dois precursores do que seria o gênero máfia. E por mais que o gênero, que nessa época estava longe de ser chamado de filme de máfia, surgiu no cinema mudo. E ele só teve uma ascensão em meados de 1930 com filmes como Little Caesar, Scarface e The Public Enemy, que contava com personagens com a psicologia sombria, influenciadas em uma parte de Al Capone. Além de serem anti-heróis carismáticos, e esses três filmes têm temas profundos e estruturas narrativas que revelam muito sobre o momento histórico, psicológico e cinematográfico em que foram criados. A máfia surge por dois fatores sociais na época. A Lei Seca de 1920, onde Al Capone e seus membros viram uma maneira de lucrar contrabandeando bebidas de forma ilegal. Com isso, a máfia crescia não só em termos econômicos, mas também na capacidade de influenciar na política e nas leis da época. E um segundo fator, a chegada dos imigrantes italianos que foram para a América, contando com o sonho americano. Porém, os italianos eram marginalizados e vistos como inferiores por causa de seu idioma. Trabalhadores de classe baixa que ocupavam trabalhos braçais e sem um lugar garantido na sociedade americana. Muitos deles foram empurrados para guetos urbanos, onde a máfia emergiu não apenas como uma rede criminosa, mas também como uma forma de resistência ao governo e ao sistema legal, que muitos viam como corrupto e ineficaz. Para essas pessoas, a máfia funcionava como uma maneira de proteção, poder e sobrevivência na sociedade que os marginalizava. Ou seja, a máfia não só surge como uma rede criminosa, mas também como uma resposta às dificuldades enfrentadas pelos imigrantes italianos. So does that justify everything that you do? Excuse me, let me tell you something. When America opened the floodgates and let all us Italians in, what do you think they were doing it for? Because they were trying to save us from poverty? No, they did it because they needed us. They needed us to build their cities and dig their subways and to make them richer. The Carnegies and the Rockefellers, they needed worker bees, and there we were. But some of us didn't want to swarm around their hive and lose who we were. We wanted to stay Italian and preserve the things that meant something to us, honor and family and loyalty. And some of us wanted a piece of the action. Now, we weren't educated like the Americans, but we had the balls to take what we wanted. And those other fucks, those other, the J.P. Morgans, they were crooks and killers too, but that was the business, right? The American way. Durante a Grande Depressão, milhões de americanos se sentiam impotentes, traídos por instituições que haviam prometido prosperidade.
Nesse cenário, o gênero gangster encontrou terreno fértil e se consolidou. Filmes como Scarface e Little Caesar traziam protagonistas criminosos. Para muitos imigrantes, especialmente os italianos, conseguiam enxergar essas representações com dois olhares bastante complexos. Alguns vinham como uma ameaça e exagero, porém, personagens que são determinados, prontos a enfrentar um sistema injusto em um país que os tratava como cidadãos de segunda classe. O descontentamento de alguns italianos com essas representações vinha principalmente do desfecho das histórias e das cenas de violência. Por exigências do Código Reis, que impunham regras morais ao cinema da época, os filmes quase sempre terminavam da mesma forma, com a queda do protagonista, geralmente em um tiroteio fatal. A mensagem era clara e obrigatória: o crime não compensa. Essa estrutura narrativa não apenas reforçava a moral oficial, mas também, ironicamente, marcou o mito do gangster como uma figura trágica, alguém que tocava o sonho americano, mas nunca pôde realmente segurá-la por muito tempo. Em O Poderoso Chefão, escrito pelo Mario Puzo, ele aborda a máfia completamente de uma maneira ainda mais profunda, trazendo as lutas dos imigrantes italianos ambientado em 1940. O romance de Puzo se tornou rapidamente um sucesso entre os americanos, porque trazia de uma certa simpatia da máfia. Com o sucesso do livro, Coppola o estendeu o sucesso para o cinema, onde Puzo acabou coescrevendo o roteiro com Coppola, que acabou ganhando diversos prêmios de Academia de Cinema. O que difere dos filmes de 1930 é como se via a figura do mafioso. O público via nesses gangsters mais como uma ameaça contra o fascínio, com a narrativa reafirmando que o Estado prevalece. O Poderoso Chefão pegou o gênero do máfia e o transformou em um drama épico com uma profundidade cultural, política e familiar. O mafioso aqui é nos mostrado de dentro para fora. Jantares, casamentos, reuniões. A família e a honra são centrais. Michael Corleone não é arrastado pelo crime, e sim aos poucos ele escolhe de maneira consciente que se transforma aos poucos em um líder frio. O filme foi tão impactante que mafiosos reais passaram a adotar expressões, rituais e até o próprio termo "o Poderoso Chefão" depois do lançamento do filme. A obra ajudou a reforçar a hierarquia e a coesão interna, romantizando um código de conduta que, de certo modo, se tornou um manual cultural para o crime organizado. Paralelamente, a comunidade italo-americana também foi transformada. Pela primeira vez, o cinema apresentava gangsters como homens complexos, dotados de dilemas familiares e motivações pessoais, rompendo com o estereótipo caricato que predominava na mídia. Curiosamente, Puzo nunca havia conhecido um mafioso antes de escrever o romance. O mesmo valia para Coppola e a maior parte da equipe de produção. No fim, O Poderoso Chefão não apenas redefiniu a imagem do mafioso no cinema, o elevando a um arquétipo quase mitológico com honra, como também alterou a própria cultura da máfia real, que passou a se enxergar na obra. Em Scarface, de 1983, resgata o ciclo narrativo dos filmes de 1930, mas substitui o álcool da lei seca pela cocaína e o mundo fechado das gangues italianas pela ascensão de um imigrante cubano. Tony Montana é um imigrante que se muda para os Estados Unidos em busca de vencer na vida. Ambicioso, brutal e guiado pelo prazer da ostentação. Da forma mais radical e a mais fácil possível de se ganhar dinheiro, Tony se torna um chefe do tráfico de drogas em Miami. Nem preciso dizer que é uma história fictícia baseada em Al Capone. Em Scarface, vemos mais uma vez de forma distorcida o tal sonho americano, até que as levam a uma queda drástica de Tony. A ascensão e a queda continuam centrais. Mas aqui, o código de honra, família, lealdade não são tão centrais. Elas simplesmente desaparecem. Em Os Bons Companheiros, temos uma noção mais aprofundada disso, que de certa forma nos introduz a um novo tipo de criminoso. Henry Hill e a sua vontade de ser um glamuroso gangster nos seduz, onde não basta apenas serem ricos e poderosos, eles se divertem fazendo aquilo.
Ele vê o sonho americano naqueles caras de terno que vivem em sua rua, de forma totalmente diferente do que era a máfia clássica, que era acostumada em proteger aqueles que dependiam de sua proteção, imigrantes italianos. Paul Cicero é como um tutor para Henry. Ele não apenas o introduz aqui neste mundo da máfia, como o auxilia em alguns trabalhos. Paul é um clássico líder gangsta italiano, como vemos em Um Poderoso Chefão. Em troca de dinheiro, lealdade e respeito, ele oferece proteção àqueles de seu bairro. Henry é mais fora da curva. Ele circula entre proteção e individualismo violento. O poder e a influência e o estilo ninguém mexe comigo são combustíveis para seu próprio ego. Henry é meio irlandês, logo não pode sequer virar ao topo da hierarquia. O que simboliza que o sistema é excluente até dentro dos marginalizados. Ele nunca alcança a legitimidade completa. Sua posição na máfia é paradoxal. Ele é confiável o suficiente para trabalhar para Paulie e lidar com os negócios sujos, mas nunca será dentro o suficiente para herdar a segurança e o prestígio permanentes de quem é oficialmente iniciado. Esse limbo o torna um funcionário valioso e descartável ao mesmo tempo. Ele não é protegido pelo juramento e, por isso, precisa criar suas próprias garantias de poder. E é aí que essa exclusão empurra para uma mentalidade mais individualista. Então, ao invés de pensar a longo prazo, ele pensa em manter o jogo rodando para si mesmo. É por isso que ele não tem o mesmo apego ao código tradicional da máfia e está mais disposto a quebrar regras internas, como começar a vender drogas por conta própria. No filme, vender cocaína não é apenas um negócio lucrativo, é também uma forma de independência, um caminho para construir seu próprio poder e não depender totalmente da hierarquia, que nunca aceitará como igual. A máfia de Paulie, baseada em relações de proteção e respeito mútuo, vê o tráfico de drogas como uma ameaça porque atrai a atenção da polícia e corrompe as próprias bases do negócio, a lealdade dentro da máfia. A lealdade de Henry e os capos como Paulie é colocada em risco desde o começo. Henry cresce vendo primeiro o brilho, os carros estacionados na frente do Copacabana, a comida farta. Para ele, isso é a máfia. Ele nunca se conecta de verdade com o código de honra, porque esse código, no fundo, nunca aceitou por inteiro. Então, o que sobra para ele é a estética. Senhor Soprano? Sim. A Família Soprano do David Chase é uma série que bebe muito desses mitos mafiosos. Talvez Tony Soprano seja uma sombra desses mitos, onde constantemente na própria série isso é mencionado, até mesmo pelo próprio protagonista. Tony Soprano conquista o que muitos dos gangsters de filmes antigos sonhavam, e que a própria mitologia americana vende como o auge do sucesso. Ele tem a casa grande no subúrbio de Nova Jersey, com piscina, garagem cheia de carros, é casado, tem 2 filhos, frequenta churrasco com os vizinhos e jantares de família. Ao mesmo tempo, comanda um império de negócios, alguns legítimos, outros profundamente criminosos, que garantem luxo e poder. Mas é aí que pega. Tony é totalmente infeliz. A família é disfuncional. Carmela vive entre o conforto e a culpa moral. Meadow, a filha, o julga. A Jota é um menino apático e perdido, e Tony se culpa por isso constantemente. Sem falar que ele tem que lidar com traições internas, guerras com outras famílias, paranoia de ser preso ou morto, ataques de pânico e ressentimentos familiares com sua mãe, que o destrói mentalmente. Lívia Soprano não é apenas uma mãe difícil. Ela é uma figura manipuladora e emocionalmente abusiva. Ela mina a autoestima de Tony Soprano desde o início, fazendo-o sentir que nada que ele faça será suficiente. Sua relação com Tony é uma das principais origens do ataque de pânico e da dificuldade dele confiar em qualquer pessoa, seja na família biológica ou na família criminosa. A relação de Tony representa a herança emocional disfuncional, mesmo quando você escapa da pobreza e alcança o sucesso material. Não importa a casa, ou o carro, ou o poder, o trauma vai com você. O que faz ele buscar terapia. A sua relação com a Dra. Milf se torna a mais humana e a mais incômoda para Tony em toda a série. E podemos entender mais camadas de Tony Soprano que no mundo em que ele vive fora daquela sala de terapia não podem ser permitidas. A Dra. Milf o confronta com verdades que ele tenta evitar, especialmente sobre como repete padrões de abusos e violência. Porém, Tony também manipula as sessões, evita tocar nas feridas mais profundas e muitas vezes usa a terapia como justificativa para continuar sendo quem é. A mãe de Tony, a terapia, mostra que Tony não está apenas lutando contra inimigos ou contra o FBI, ele está lutando contra si mesmo.
Isso fica ainda mais evidente no final da série, quando Tony se preocupa com seu filho AJ e sente culpa por ele ter herdado, de certa forma, traços depressivos e apáticos que carregou em sua própria vida. Entendemos que Tony carrega um peso de encarnações anteriores dos mafiosos. Ele tem o que todos os gangsters dos filmes antigos queriam, mas carrega o peso emocional de uma vida moldada pelo trauma. Tony age no calor do momento, deixa mágoas e ressentimento a decidirem por ele e vive misturando brigas pessoais com os negócios. Ele não é aquele chefão respeitado e lendário dos filmes como Don Corleone. Ele é só um homem comum que mora no subúrbio, que por acaso carrega um poder enorme nas suas mãos. E a sua história, que é um ponto final de uma longa evolução dos mafiosos na tela, não termina num grande tiroteio heróico, mas num silêncio inquietante. Um corte seco para a tela preta. E é esse final que é falso, a conclusão. Morto ou vivo, pouco importa. Desde o início da série, percebemos que a vida de Tony Soprano é marcada pela incerteza. E é justamente essa tensão entre poder e vulnerabilidade que eterniza o seu legado. Mas não se trata apenas dele, todo o imaginário mafioso segue o mesmo padrão. A história sempre retorna ao mesmo ponto e a consequência é inevitável. O fascínio do poder nunca dura, seja Tony ou os gangsters dos anos 30, essa é uma vida que nunca se pode segurar por muito tempo.